Olá, meu querido irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a esse domingo, dia 19 de abril de 2020. Mais um domingo que o Senhor fez para nós, domingo, dia do Senhor. Vou pedindo a você, mais uma vez, para deixar aqui o seu like, o seu gostei, também compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, através do YouTube, do WhatsApp e de tantos outros meios, para que nós possamos evangelizar. O Senhor nos convida a ser semeadores dessa palavra. Hoje, segundo domingo da Páscoa, nós estamos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Pegue da sua liturgia diária, ou mesmo da Sagrada Escritura, ou ainda de outro meio de comunicação, como eu estou aqui com o smartphone e vou fazer a leitura através dele. O site aqui no smartphone, para você que quer acompanhar e não está com a sua Bíblia ou a liturgia diária, mas está com o smartphone na mão, você pode entrar aí na liturgia diária da CNBB. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, o início da pregação consiste em crer em Jesus. Se eu não creio em Jesus, então cai por terra todo o sentido do Evangelho. Como que pode alguém dizer: eu creio em Jesus, e, por exemplo, não crer na igreja? É algo descabido, é algo que não tem como a gente conceber esse pensamento. Veja, claramente no Evangelho de hoje, Jesus vai entrar
lá onde está reunido quem? Os discípulos de Jesus. Aqueles que foram escolhidos para verem, viverem, ouvirem e testemunharem o que o Senhor falou, fez através dos milagres e muito mais a sua ressurreição. Jesus hoje vai chegar para os discípulos e vai soprar nos discípulos o Espírito Santo. É o sopro do Espírito, é o sopro da autoridade, do senhorio. É o mesmo sopro que Deus soprou naquele primeiro bonequinho de barro e deu a ele a vida, a autoridade para crescer e dominar a terra. Você já pensou nisso? Tem alguém que diz assim: a imagem de barro é idolatria. Quando as pessoas dizem isso, eu digo: meu irmão, se uma imagem de barro, se fazer uma imagem de barro é idolatria, então o primeiro que idolatrou foi Deus. Porque a primeira imagem de barro foi Deus que fez. E veja, a Bíblia é clara. Deus não fez qualquer coisa do barro. Ele fez alguém que era semelhante a Ele mesmo. Sua imagem e semelhança, o homem. Então Jesus fez um como Ele. Aliás, Deus fez um como Ele. Se a gente for catalogar a idolatria por esse lado, vamos dizer que Deus é o maior idólatra da história. Porque além de fazer aquele bonequinho de barro, Ele ainda deu a ele a vida, soprou uma vida, dando a ele autoridade de decidir, de ser aquilo que você é hoje. A autoridade que você tem de escolher na sua vida o que você quer e o que não quer. Essa autoridade Jesus hoje vai aplicar na igreja. Ele vai soprar, vai dar um sopro de vida à sua igreja. E olha, vai dar uma autoridade fundamental para a nossa salvação. Essa autoridade só quem tem é a igreja de Jesus. Aí eu tenho visto pessoas também que têm dito assim: ah, diácono, a gente deve se confessar com o homem. Eu me confesso com Deus na minha oração, lá no meu quarto. Eu conto para Ele os meus pecados. Olha, Jesus não mandou fazer isso. Me mostre aonde que você encontrou, em algum lugar, dizendo que Jesus falou que você confessasse a Ele os seus pecados através de uma árvore, ou lá no seu quarto, ou mesmo na igreja. Foi assim que Jesus falou? Está claro hoje nesse evangelho que nós acabamos de compartilhar, de ler, de ouvir. Jesus que diz: a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoares, serás retido. Veja, Jesus está dizendo isso literalmente para o seu grupo de discípulos, para os que receberam a ordem de começarem a atuar nessa pesca de almas, a igreja. E aí você vê como até é algo que deixa em dúvida os próprios discípulos de Jesus, ou o discípulo a que nós vimos retratado na figura de Tomé. Tomé, por não estar naquele momento com eles, Tomé não acredita na palavra dos seus próprios irmãos discípulos. Será que nós acreditamos na palavra dos nossos irmãos? Ou será que, ao invés de crer no que os nossos irmãos anunciam no Evangelho, a gente não cataloga como imoral, errado? A gente muitas vezes chama de louco ou de amostrado, não é? A gente não quer fazer parte do processo de evangelização, porque muitas vezes nós achamos que o discípulo só é eu,
o outro não tem a autoridade também de ser o discípulo de Jesus. Tenhamos cuidado com isso, para que a gente não seja como um Tomé. Jesus hoje vai dizer: feliz aquele que crê sem ver. Meu irmão, aquele que crê sem nenhuma prova é o sinal de um coração que está aberto à vontade de Deus. Quando a gente não crê, é um sinal que nós ainda estamos meio que fechados. Precisamos da ciência, do entendimento, da razão, de tantas outras coisas para que a gente entenda. Mas as coisas de Deus não são fatos históricos, científicos. Nunca nós vamos provar as coisas de Deus à luz da filosofia e nem da ciência. Ao contrário, as coisas de Deus não precisam serem provadas. As coisas de Deus precisam serem experimentadas, viver uma experiência. E ainda que nós sejamos descrentes como Tomé, nos coloquemos à disposição de uma experiência. Façamos tudo para não perder a próxima vez que Jesus chega até nós. Veja, quando Jesus voltou da outra vez, Tomé agora estava com eles e assim pôde também ser uma testemunha ocular da presença de Jesus. Quantas vezes Jesus quer realizar em você algo, mas você foge da presença do Senhor. Quantas vezes o Senhor tem chegado e você está de costas para Ele. Quantas vezes você tem corrido a léguas para longe de Jesus e Ele tem te procurado. Ele tem enfrentado cada barreiras, atravessado pontes e até paredes para estar no meio de nós, para estar com você. O Senhor quer mostrar o milagre da ressurreição, porque se a ressurreição nele acontece, não há mais nada impossível para aquele que venceu a morte. Entende? Então, meu irmão e minha irmã, que nesse domingo o Senhor venha tirando as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar Ele aqui, presente no meio de nós. Façamos um exame de consciência e na primeira hora, no primeiro instante, no primeiro momento que nós voltarmos à nossa convivência social na igreja, que a gente hoje não está tendo oportunidade, que a gente faça uma belíssima confissão, já que não tivemos tempo de fazer também agora nessa Semana Santa que passou, mas a gente possa fazer assim que retornar essas atividades. Se Deus quiser, em breve estaremos retornando e aí teremos uma vida normal com Jesus no meio de nós. O Senhor permaneça sempre na tua vida, na tua casa, na tua história. Que Ele venha sobre você, sobre sua família, nesse domingo santo e te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.